conseguiu jogar. Amém. Irmãos, queremos ler em Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra que eu quero deixar com a igreja hoje é sobre repensar o novo. Repensar o novo. Eclesiastes, capítulo 1, versos de 1 a 10. O livro de Eclesiastes, livro do pregador, palavras do rei Salomão, uma coisa muito interessante, é a forma como Salomão coloca o seu pensamento, a sua forma de se expor. Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E ele vai dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe e corre de volta ao seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retoma os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém pode o exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem feito, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo texto da palavra que acabamos de ler. Que seja vida para nós, que possamos repensar a nossa existência, tudo que temos feito, e dedicar os nossos dias a Ti. Que o Senhor possa aplicar o texto que acabamos de ler para edificação de cada um de nós que aqui nos encontramos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto de Eclesiastes é um texto muito pragmático. O pregador, o escritor do livro, ele começa falando de uma maneira muito séria, muito objetiva, dizendo que tudo é vaidade, tudo que se faz na vida, tudo que empreendemos. Ele começa a dizer que isso é sem sentido, a vaidade. É fútil, é vaidade. É corredio, é vazio de significado, é vaidade. Mas depois, evidentemente, quando lemos o livro, a gente vê a argumentação dele. E nesse texto, ele fala que a rotina da vida, a continuidade da vida, o sol nasce, o sol se põe, o vento sopra do sul, faz o seu giro. Ele vai falando da vida, nasce, morre, fala do ciclo. E ele diz assim, terminando, o que você vê, você pode se perguntar, acaso isto é novo? Ou será que isso é uma repetição daquilo que já vimos? É sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. Fustigar a nós mesmos, a pensarmos em como repensar o novo. Repensar aquilo que vemos que está por chegar, como nós fazemos no nosso calendário, que contamos 365 dias em um ano e 366 em alguns poucos anos, e contamos assim, e após esse ciclo, nós achamos que começamos um novo ciclo, e isso é baseado na rotação da Terra e na translação em torno do Sol, e nós pensamos no dia, e pensamos nos anos, e olhamos para os céus. E vemos as constelações, as estrelas. Interessante que quando nós olhamos assim para as estrelas e para o céu, os astrônomos costumam dizer que o que nós vemos é o passado.
porque a luz daquela estrela demora alguns anos para chegar até nós. Então, aquilo que nós estamos enxergando hoje já se foi. É uma figura do passado. Contudo, essa figura do passado, quando nós assim enxergamos, ela também nos joga para frente. Porque à medida em que aquela figura, a constelação vai mudando, os nossos dias vão caminhando, portanto, o nosso futuro vai se escrevendo. E nós podemos, então, olhar e entender que amanhã haverá um outro dia. E amanhã nós poderemos construir e edificar mais alguma coisa. Por isso que nós fazemos metas, por isso que nós projetamos, por isso que nós escolhemos trabalhar. Isso é muito importante. Isso é muito significativo. E olhando então para esse texto, eu quero comentar com os irmãos algumas coisas. O primeiro delas é o nosso ponto de partida na nossa vida, é o nosso paradigma atual. São os nossos valores, os nossos princípios. Olhem comigo o verso de número 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. O que o escritor bíblico está falando, que é o nosso paradigma, o nosso caminho. E no verso 9, ele diz assim: o que tem sido, isso é o que há de ser, o que foi, aquilo que nós olhamos para o passado, isso tornará a ser, a se fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Portanto, ele está falando dos nossos paradigmas. Ele está falando daquilo que nós somos, dos nossos princípios, dos nossos valores, valores pessoais, valores religiosos, aquilo que nós construímos na nossa vida. E ele diz, o rio corre para o mesmo lugar. Então, esse é o nosso ponto de partida. É mister que nós pensemos no que nós somos, nos nossos valores, no nosso grupo de padrões, aquilo que nos constitui, aquilo que nos faz caminhar. Isso são os nossos valores. É o que ele diz, o que tem sido, é isso que será. O que se tem feito, é isso que se tornará a fazer. Portanto, é importante que nós olhemos e validemos os nossos valores. E quando falamos de valores, nós podemos dividir nos nossos valores éticos pessoais, profissionais, de relação com as pessoas, na família, no escritório onde trabalhamos, na escola onde estudamos. Devemos pensar nos nossos valores religiosos, os nossos valores como congregação, aquilo que nós temos feito. Por isso que o escritor bíblico está dizendo o que se tem feito, o que foi. Isso é importante nós pensarmos, avaliarmos e confirmarmos e validarmos os nossos valores. Eu não sei se você tem parado para pensar na sua vida assim. Nessa viagem última que fizemos para Jerusalém, fizemos algo diferente nessa viagem. Nos hotéis, quando chegávamos à noite, depois da nossa peregrinação, nós íamos para uma sala e ali nós orávamos, cantávamos, mas nós fazíamos algo que eu achava muito importante. Eu perguntava a cada um qual foi o ponto alto, qual foi o ponto baixo deste dia. O que nós vimos de importante e que impactou a nossa vida hoje? O que nós aprendemos de importante hoje com o que fizemos? Assim é também na nossa vida. Eu não sei quantos se reúnem em casa e fazem isso hoje, validando os seus valores, conversando a respeito daquilo que são os seus paradigmas. Outro dia, eu estava com um grupo de pessoas
sentado, éramos uns 5 ou 6, e de repente eu olhei, eu era o único que estava sem um celular, olhando as redes sociais. Os demais, todos estavam lá. Nós estávamos num grupo, mas o grupo não era um grupo, era um amontoado de pessoas. Hoje em dia, talvez nós não estejamos mais conversando e nos relacionando. Precisamos pensar isso. Eu não sei como é que é lá na sua casa, qual é o momento em que você para orar com o marido, com a esposa, com os filhos. Se é no momento da refeição, se é um momento especial, onde você diz qual foi o teu dia, como foi? Qual foi o teu ponto alto, qual foi o teu ponto baixo? Como é que você está? O que você sofreu hoje? Sobre o que devemos orar na sua vida hoje? Quando começamos o momento hoje de culto aqui, a irmã Giovanete começou puxando o hino e ela disse assim: eu não sei como você entrou aqui hoje, se você tem algum motivo de agradecer ao Senhor, mas fomos cantar o hino. É exatamente isso, essas perguntas devem ser feitas. Validar os nossos valores, conversar com os filhos, trocar informações, acrescentar, porque senão, meus irmãos, será como diz o escritor, o que se tem feito a se fazer. Parece uma coisa rotineira, monótona, sem sentido, pequena e que nos joga para baixo. Mas ele está dizendo que nós devemos validar o que nós fazemos, porque ele diz: o que se faz, se fará de novo. Então, se eu vou fazer de novo, eu tenho que fazer de novo o que vale a pena ser feito. Amém, irmão? Então, é importante nós validarmos os nossos valores. Diga para o irmão que está ao seu lado, apenas desta vez, valide os seus valores, os seus paradigmas, aquilo que você precisa repensar. Agora, quando nós fazemos isso, isso nos joga para um segundo ponto. Se nós temos que repensar o novo, se eu valido os meus valores, se eu repenso, se eu converso sobre eles, isso me joga para um ponto que é escolher. O momento da escolha, o momento do repensar, o momento de tomar decisões. A isso eu chamo de escolher o caminho certo de caminhar. Escolher o caminho certo de caminhar. Não parece uma frase retórica apenas, mas parece um momento de decisão. Porque sempre que nós nos colocamos na posição de escolha, significa que eu priorizo. Quando eu escolho, eu defino, eu vou para um lugar. Se eu vou para um lugar, eu não vou para o outro. Se eu escolho o azul, eu rejeito todos os demais. Eu deixo de lado porque eu escolhi. E isso é uma das coisas mais sérias na vida. Quando nós escolhemos casar com uma pessoa, não é que as outras não prestem, não é que as outras não tenham valor, não, é que eu escolhi, por algumas razões, eu escolhi, e no momento que eu escolhi, eu não escolhi os demais. No momento que eu vou para uma área profissional, eu não escolhi as demais. Então, escolher o caminho certo, tomar a decisão certa, é uma das coisas mais importantes na vida. Por isso que o escritor bíblico vira no verso 7, novamente. Verso 7, olha como ele é interessante. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr, porque este é o caminho. Aí eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Mantenham as suas Bíblias abertas. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, no capítulo 12, verso 23. Está falando sobre caminho. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel, portanto, meus irmãos, estava falando ao povo, estava dizendo isso. Quanto a mim, longe de mim esteja pecar, errar. Pecar é errar o caminho.
deixando de orar por vós. Contudo, eu vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. Se existe isso, se a expressão é caminho bom e caminho direito, é porque existe algo que não seja bom e que não seja direito. Portanto, nós estamos falando do processo. O caminho é o processo da nossa vida. O caminho é por onde nós estamos indo. Lembrem-se que quando eu falava no primeiro ponto, eu dizia o ponto de partida. E aí eu comentava que o ponto de partida refere-se aos nossos valores, aos nossos paradigmas. Agora, quando eu escolho o caminho, eu estou indo no processo de repensar. Por isso que é importante nós pensarmos desse jeito, que há um caminho que é bom, um caminho que é direito, algo que devemos seguir. Volte as páginas da sua Bíblia para o livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. 2 Samuel 22, 31. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor e Ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Grife esse versículo na sua Bíblia. Quando você estiver passando por um momento de dúvida, no caminho que você escolheu, volte a Ele. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. Nunca duvide do caminho de Deus. O seu caminho é perfeito. A palavra do Senhor, ela é fiel. E Ele é escudo de todos aqueles que nele se refugiam. Escudo significa que Ele é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção. Portanto, irmãos, o processo da nossa vida, o caminho que nós estamos escolhendo, aquilo que nós estamos querendo seguir, nós devemos escolher o caminho bom e direito, que é o caminho do Senhor, porque Ele é perfeito. O Senhor conhece, o Senhor está conosco. Por isso que é importante sabermos o processo da nossa vida, por onde estamos caminhando. Provérbios, capítulo 16, verso 25. Provérbios 16, verso 25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele conduz à morte. Portanto, significa dizer que a nossa escolha tem que ser inteligente. Nós podemos ter, às vezes, uma atitude correta, mas a motivação errada. Devemos estar com a motivação certa, mas às vezes estamos com a atitude errada. Nós devemos ter a motivação certa e a atitude certa. E esse é o grande mistério da vida, nós acertarmos a atitude com a motivação. Por isso que, às vezes, estamos num caminho que, às vezes, parece bom, mas é um caminho que conduz à morte. Provérbios 16, 25. Devemos aprender cada dia, avaliar, buscar, saber, porque parece que não há caminhos que devemos seguir, mas apenas pistas que nos conduzem para acertarmos esse caminho, para buscarmos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que há só um caminho, é o caminho que nós devemos andar. E devemos buscar isso, caminhar nessa vida. Algum pensador já disse que não existem viagens, existem viajantes, porque cada um vê o mundo segundo os seus olhos. Isto é verdade. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que há caminhos que são mais perfeitos. São caminhos direitos e há outros caminhos que não são. E você entende o que eu estou falando? Nós vivemos uma sociedade complexa, difícil, hipócrita, cínica. E vivemos esse dia a dia e nós observamos que há pessoas que entram, se enveredam por um caminho errado. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre há pessoas que estão nos seguindo. Os pais têm que tomar atenção, porque quando escolhem um caminho, os seus filhos estão seguindo. E às vezes se perdem pelo caminho, porque o caminho que entraram é um caminho que não é bom. A gente tem que olhar muito para isso. É isso que o pregador está dizendo. Há caminhos que parecem bons.
Isso faz a parte importante da nossa vida, que é o processo que nós estamos envolvidos. Processo que nós estamos envolvidos. Processos da nossa vida pessoal, da nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas nós continuamos morando na mesma casa, com as mesmas pessoas. Continuamos trabalhando no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Continuamos pegando a mesma condução para ir para a escola ou para ir para o trabalho, com as mesmas pessoas. Nós vamos continuar a nossa vida ali. Então, apóstolo, o que faz a diferença quando aceitamos a Jesus? A diferença está na nossa vida espiritual. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos novas criaturas recriadas em Cristo Jesus. E isso vai se manifestar na nossa vida pessoal, no caminho que vamos seguir, nos processos da nossa vida, como vamos nos conduzir na vida. Isso é que é importante. Por isso temos que repensar sempre as nossas atitudes, as nossas motivações, se a vida espiritual está sendo refletida na nossa vida natural. Lembram-se que outro dia eu pregava aqui e disse que o espiritual deve conduzir o natural. O sobrenatural deve ser refletido no mundo natural. Aquilo que você busca de Deus e em Deus. Meus irmãos, quando nós lemos aqui esse texto de Eclesiastes, nós partimos como dos nossos paradigmas. Nós escolhemos o caminho para caminhar. Mas nós temos que definir o ponto de chegada. Sim, assim é na nossa vida. Quando eu falo para os irmãos, façam as metas, nós temos que saber para onde nós queremos ir. Definir o ponto de chegada. Onde que eu quero chegar? Onde que eu quero estar? Muitas vezes, quando eu converso com os jovens que estão namorando, e não só os jovens que estão namorando, mas os que pretendem namorar ou casar, e devem lá no gabinete conversar com o apóstolo, uma das primeiras perguntas que eu faço para eles é: onde você vai querer estar daqui a 10 anos? E aí eles não entendem muito bem a pergunta. Aí eu digo assim: como é que você vai querer estar? Onde você vai querer estar? Como é que você vai querer estar? Na realidade, que tipo de pergunta que eu estou fazendo, meus irmãos, é: onde que você quer chegar? Porque onde eu quero chegar, eu preciso saber escolher o caminho que me leve lá com maior eficiência. O caminho certo. A resposta a esta pergunta é: eu quero ser feliz. E aí, então, eu converso com ele sobre Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Termina dizendo: porque a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Então, às vezes, nós podemos ter alguma coisa que é muito boa. Um bom emprego, um bom salário, isso é muito bom. Isso é agradável também, mas perfeito só quando nós estamos no centro do querer de Deus. E às vezes nós temos uma coisa boa, agradável, mas fora do caminho de Deus. Fora do caminho de Deus. E aí você está imperfeito. Você está infeliz. Porque a felicidade, ela se completa. Às vezes a pessoa pode não ter aquele empregão, mas ele está onde ele gostaria de estar. É aquilo que Deus tem para ele. Fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, a nossa busca de felicidade, ela só se completa quando nós estamos no querer de Deus. Por isso, nós temos que saber onde nós queremos chegar. Onde é que você quer chegar? Então, deixa eu ajudar você. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Apocalipse 21, verso 1. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Pense no local para onde você quer ir.
Quando eu digo pense, definindo o porto de chegada, pense no local. Fixe no local. Para onde você quer ir? Eu quero ir para Santa Jerusalém. Amém. E vi o novo céu, a nossa vida espiritual. Eu vejo, eu vou estar lá. Eu vou viver a minha vida de maneira que eu glorifique o Senhor, porque eu quero estar lá. Eu quero estar lá. As coisas que me cercam, as coisas que me embaraçam, não podem. Eu tenho que vencê-las, porque eu quero estar lá. Muitas pessoas dizem, pastor, eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo. Companheiro, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Olhar para o alvo, saber onde você quer chegar. Qual é o alvo que você tem? O local, a Santa Jerusalém, é lá. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. A minha vida, eu anseio, eu quero estar lá. Por isso eu vivo a minha vida, eu venço os problemas, as dificuldades. Meu porto de chegada. Eu tenho um ponto de partida, eu tenho um processo, mas eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Quando nós pensamos nisso, irmãos, vale a pena pensar também no processo, como nós falamos há pouco, na qualidade. Como é que vale a nossa vida? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 10. Isso é importante. A qualidade da nossa vida, o que nós vamos viver nesse processo. Se eu tenho um porto de chegada, eu tenho um local que eu quero ir. João capítulo 10, verso 10, a parte A diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E aí, muitas vezes, nós fixamos os nossos olhos para esse momento A. Eu chamo isso de o propósito temporário de Satanás. Esse é o propósito temporário de Satanás. Porque ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. E nós vivemos isso no nosso dia a dia. Você assiste a televisão, lê o jornal, é só tristeza, é só roubalheira, é só coisa ruim. E você fica olhando e diz assim, este mundo não tem jeito. O diabo quer aprisionar o homem nisso. Isso é o desejo, o projeto temporário de Satanás. Por que eu digo temporário? Porque isso acaba quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, a enfermidade não tem mais sentido. Quando a pessoa morre, as questões financeiras perdem o seu valor. Quando a pessoa morre, aquelas brigas dentro de casa, o vizinho com quem você não fala, o irmão na igreja com quem você tinha dificuldade, perde o valor. Morreu. É temporário. Agora, quando ele quer o definitivo, quer manter as pessoas longe de Cristo. Longe de Cristo, porque se as pessoas morrerem sem abrirem o coração para Jesus, o seu projeto eterno se configura. Porque a pessoa morre sem Deus e sem salvação. Aí a parte B do versículo, veja o que Jesus diz. Mas eu vim para que tenham vida. Então Jesus já corta o propósito definitivo de Satanás. Porque se Satanás veio para matar, roubar, destruir, Jesus diz assim, para aí, eu vim para que tenham vida. 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 Então, quando nós aceitamos a Jesus, mesmo que nós estejamos vivendo uma vida difícil, uma vida carcomida pela enfermidade. Essas 2 semanas últimas eu visitei irmãos da igreja, estão enfermos, estão passando por dificuldade. Liguei para uma que está no hospital, vai ficar um mês, lá apareceu uma bactéria nessa irmã, nos ossos dessa irmã, está lá no hospital. Liguei para ela e a vozinha fraquinha dela, mas ela tem vida. Porque Cristo levou essa enfermidade dela lá na cruz. Essa enfermidade pode matar o corpo físico, mas ela tem vida. E quando ela ressuscitar na volta de Jesus, este corpo carcomido pela enfermidade terá se revestido da incorruptibilidade.
Liguei para um irmão que fazia aniversário, um irmão que tem dificuldades. Liguei para ele e ele dizia assim: apóstolo, é o senhor mesmo? Eu falei: cara, será que eu estou com uma voz tão diferente? Os cabelos continuam o mesmo, né? Não, sou eu mesmo, irmão. Irmão, mesmo que aquela pessoa esteja passando por aquela dificuldade, que ele nem reconheça a voz, mas Jesus diz: eu vim para que tenha vida. O propósito eterno de Satanás não se manifesta na vida dele, porque ele aceitou a Jesus Cristo, ele tem vida. Eu não sei se você que está aqui nesta casa, nesta manhã, ou nos assiste pela internet, você tem esta vida em Cristo Jesus. Se você já abriu o seu coração e já aceitou a Jesus. E Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Há um contraponto significativo, absurdamente maior. Se o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Significa, meus irmãos, dizer o seguinte: mesmo que nós passemos pelas vicissitudes da vida. É interessante que em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus fala dos dois fundamentos, ele diz que aquele que está na rocha e aquele que está na areia, Jesus diz que as mesmas intempéries da vida bateram sobre os dois. As mesmas coisas vêm sobre nós. Sobre o ímpio e o não ímpio, sobre o salvo e o não salvo. A mesma coisa bate sobre nós, mas a diferença está naquele que tem vida. Porque aquele que tem vida em abundância. Essa vida em abundância é a qualidade de vida. A qualidade de vida que eu experimento em Cristo Jesus. A qualidade de vida que nós experimentamos em Cristo Jesus. Saber para onde nós vamos, buscar ter essa qualidade é importante. Por isso, irmãos, eu quero terminar essa palavra de hoje pela manhã, chamando a atenção dos irmãos para o texto que está no nosso boletim. O texto de Colossenses, no capítulo 3. Você pode abrir aí no boletim mesmo, que nós usamos hoje para a leitura bíblica responsiva. Colossenses, capítulo 3. Paulo fala sobre isso. Se eu tenho o local que eu sei para onde eu vou, se eu sei que eu tenho uma qualidade de vida, que eu tenho vida e eu tenho abundância, há um processo na nossa vida. E esse processo tem que ser revestido. Você está ouvindo muito esses textos ultimamente. Deus está querendo falar com você sobre isso. Colossenses capítulo 3 diz assim no verso 1: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, pensai ou buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Repensar o novo, irmãos, significa dizer assim: o que ocupa o seu pensamento? O que ocupa a sua mente? Fofoca? Falar dos outros? Falar do apóstolo? Falar do irmão? Falar da irmã? Falar das dificuldades? O que ocupa a sua mente? Ou pensar nas coisas que são de cima? O que te norteia? O que te norteia? O que você olha? Eu vejo uma nova Jerusalém. Ou você está olhando só para as dificuldades da vida? Ou você só está vendo para as pessoas que estão do seu lado? O Senhor nos ensina a olhar para cima, irmãos. Olhar para o horizonte. Olhar para onde nós vamos morar. Pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Eu sei, e nós sabemos que não é bom assistir o horário eleitoral. Não é bom porque é chato, né? É chato. Mas eu gosto de assistir. Pastor, você gosta de coisa chata? Não, irmão, não é isso. Eu gosto de assistir isso, eu gosto de assistir os debates. Deixa eu te dizer por quê, para você não achar que eu seja um chato de galós. Eu não uso galós. É o seguinte: ninguém se propõe a um cargo
se não souber o que vai acontecer naquele cargo. Então, quando você escuta um debate para governador, para presidente, as pessoas estão debatendo em alto nível as grandes questões da população, da sociedade, do país. Estão debatendo em alto nível e propondo soluções para cada uma das questões. E você vê que é difícil, são sérias, diversas questões, segurança, saúde, educação, trabalho e tal. E discutem, e logística, e novas estradas, e exército, aeronáutica, marinha, e compra porta-aviões, e compra novos aviões, e sabem as cifras, e sabem quanto o produto interno brasileiro vai ser, a inflação, ficam discutindo o juro, taxa Selic, essas conversas todas, ficam discutindo essas coisas sérias, todas elas. Eu fico olhando para aquilo e disse, puxa, como eles estão preparados para aquilo que se propõe. Olha, nós temos que estar preparados para aquilo que nós nos propomos. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte, pense nas coisas que são de cima. E às vezes na nossa vida, a gente acaba um culto, Deus falou ao nosso coração, a gente passa pela porta, já começa a olhar para a coisa de baixo. Vai para o ponto do ônibus, o ônibus não parou quando você fez sinal, você vira para o motorista e diz, ô, abençoado. Não percebe que Satanás está querendo roubar a tua paz. Você vai pegar o carro, o teu carro ali na serralheria, e quando você chega para pegar o carro, um irmão abençoado prendeu o teu carro. E você diz assim, que bom, eu vou ficar esperando um pouco mais aqui, que eu vou ficar conversando com esse irmão sobre a mensagem, como Deus falou no nosso coração. Não é assim, irmão? Ou você fica assim, mas aquele irmão deve estar de papo furado, lá na cantina, conversando, jogando conversa fora, não vê que já estou querendo ir embora? Cadê esse camarada aqui? Vai lá chamar, ô Gilberto, quem é esse cara aqui? É mais ou menos isso o teatrinho, né, Gilberto? A gente já desceu do céu, já está na terra e já está chutando o balde de todo mundo aí, né, irmão? Aí chega em casa com aquela fome e aquele cheirinho do feijão maravilhoso. Aí a mulher diz assim, meu marido, monta a mesa. Eu montar a mesa? Eu não, vou ficar sentado aqui e você que vai montar a mesa. É claro que eu estou fazendo um teatro, isso não acontece na casa de ninguém aqui. Aí a mulher diz assim, meu marido, eu esqueci, o frango está congelado, vai lá na padaria e compra aquele geladeira de cachorro, como é que é o frango? Lá, né, aquele franguinho lá, eu acho aquele franguinho uma delícia, né, que fica lá com aquela batatinha, né, aquela farofinha, essa hora então é bom demais, né? Aí você vai para lá, quando você chega lá, tem aquela fila. Aí você começa a dizer assim, que mulher abençoada que eu tenho lá em casa. Nesse calorão, fazendo quase 50 graus de sensação térmica. Estou eu aqui de chinelo e bermudão. Depois de um culto abençoado. Irmão, eu diria para você o seguinte, se isso acontecer com você, faça o seguinte. Tire a calça comprida, o sapato, a meia. Coloque uma bermuda, o chinelão, uma camiseta e passe protetor solar. Passe protetor solar, bota aquele chapéuzinho. Vá para lá e comece a cantar. Caminhando vou, Maracanã. Comece no hino primeiro do cantor cristão. Vai até o último. Depois traga o franguinho, a mesa já vai estar posta. Dê um beijinho na patroa. Ou na mamãe, se foi ela que mandou você comprar. Sente à mesa e diga, agora vamos agradecer o Senhor. Sabe por quê, irmão? O frango estava lá, você não teve que matar ele, não. De penar, cortar o pescoço. Lembra assim, que você pegava, cortava o pescoço, botava, deixava o sangue cair naquela bacia, lembra disso? Depois pegava água quente, depenava a galinha. Lembra disso? Separava o pé da galinha, tirava a unha, não é isso? Separava para fazer canja à noite. Pé de galinha, pescoço de galinha, lembra disso?
Todo mundo aqui é da época da minha irmã, lembra disso? Não precisa fazer isso não, jogou lá ela. Lembra disso? Você não precisou fazer nada disso. Você não teve que ir lá na roça pegar a batata, descascar a batata. Você já pegou tudo pontinho, você só pagou R$19,90. Irmão, preste atenção. O pastor disse para você uma coisa hoje. O diabo, ele veio para matar a sua alegria e roubar a sua paz. Ele quer destruir você. Ele quer destruir a sua vida, a sua autoestima, a sua alegria. Não permita. Lembre sempre o seguinte. Jesus disse que ele veio para trazer vida. E vida em abundância. O que eu estou pregando para você serve para mim. Porque eu estou sujeito às mesmas coisas. Estou sujeito às mesmas coisas. Mas eu olho para o lugar que eu quero ir. Eu quero esse processo na minha vida. Por isso, eu quero pensar nas coisas que são de cima. Aonde eu preciso mudar, Senhor. O que tu tens de falar comigo? Por isso é repensar o novo, irmãos. Repensar o novo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Veleda, está me passando aqui pela cabeça um hino que eu acho que você consegue tocar, minha mulher. Ela já fica assim, irmã, pensa nas coisas de cima. Eu almejo uma vida de... Vocês se lembram desse hino? É da época das minhas irmãs, lembra? Irmão Silas, qual é o número? Como? 508. Você tá... 508. Eu almejo uma vida. Você conhece, né, Jorginho? É esse? É do sepultamento? É. Eu avisto uma terra feliz. Rapaz, esse hino o pessoal não gosta de cantar, não. A gente canta esse hino aí na hora do sepultamento. Então vamos profetizar a vida, né, irmãos? Amém? Mas vamos cantar com alegria esse cântico. Vamos profetizar sobre a nossa vida, né, Jorginho? Aleluia. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi para nós preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou rodar, vou cantar Belos hinos no meu Salvador. Você pegou o hinário para o culto cristão. Viverei bem feliz, sem angústia, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Espera um instantinho só, peraí. Espera um instantinho só. Eduardo, pega o cantor cristão, não o hinário para o culto cristão. E no 508, porque é uma mudança na letra, e aí a gente, se não se preparar, a gente acaba não sabendo cantar. Ou então, a gente canta sem a letra que a gente se lembra. Pode achar aí melhor, Eduardo? Pode achar ou não? Não conseguiu, não? Esse é o hinário para o culto cristão? Não, é o cantor. Pega para você. Pega para você.
Vamos lá então. Vamos lá, Miriam. Vamos lá, começando na segunda estrofe então. A segunda estrofe, que é o óculos emprestado, Miriam. A segunda estrofe só, irmãos, tá bom? Cantarei nesse lindo país, Belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, sem angústia, tristezas, nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Mil veredas sem fim vou gozar, vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nesta terra celeste por vir. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos terminar olhando para a mensagem deste texto de Eclesiastes. O Senhor quer que nós experimentemos coisas novas, que olhemos para a frente, sabendo que nós vamos gozar nesta terra celeste por vir. Talvez não seja essa a sua realidade hoje. Talvez o enfrentamento de lutas, dificuldades. Mas não olhe para o que Satanás quer fazer. Olhe para o que Cristo fez por você. Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. Nós não podemos impedir que as tempestades venham. Não podemos impedir que as lutas apareçam. Mas podemos enfrentá-las com vigor, com determinação, com sabedoria, na presença do Senhor. Você quer que eu ore por você? Onde você está? Levante uma de suas mãos. Diga assim: pastor, talvez eu esteja passando por uma luta. Amanhã eu tenho enfrentamento. Amanhã eu tenho despesa. Amanhã eu tenho conta para pagar. Amanhã eu tenho que tomar uma decisão. Pastor, eu estou enfrentando um problema sério dentro de casa, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança. Mas eu vou gozar nesta terra celeste por vir. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós te louvamos por esse culto, pelo momento de estarmos aqui juntos, louvando, adorando, ouvindo a Tua palavra, sendo ministrado aos nossos corações. Sabemos que lutas vêm, mas nós temos que olhar para os nossos valores, para os nossos paradigmas, saber que nós estamos escolhendo o caminho certo, e que nós temos um lugar para ir, uma qualidade de vida, e que nós estamos olhando para o alto. Senhor, embora enfrentemos as dificuldades aqui, nós queremos estar certos que o Senhor nos espera quando chegarmos no nosso porto seguro. Pai, eu oro pela vida de meu irmão, da minha irmã, esse que levanta as mãos, que está com problema no trabalho, em casa, na escola, enfrentando a dificuldade da saúde. Pai, libera agora do Teu hálito, Senhor, do Teu Espírito que traz a paz, que traz, Senhor, o conforto. E saímos daqui hoje todos glorificando a Jesus Cristo. Nós oramos pelos pedidos que estão naquela cesta de oração, e que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sejam sobre todos que nesta casa estão, sobre Israel de Deus, por essa terra espalhado. Leva-nos agora, traga-nos à noite para os batismos, para estarmos em Tua presença, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória. Só Tu és digno e merecedor, em nome de Jesus. Amém,
e amém.